Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Estamos de volta com a nossa terceira aula sobre Revolução Francesa e Império Napoleônico. Vamos pegando o nosso livrinho e abrindo na página 84 e 85. O governo do Diretório. Após os girondinos retomar o controle do poder da França, instaurou-se o período do Diretório, onde eles anularam várias normas de interesse dos jacobinos, como a norma do preço máximo e também a que todos os homens maiores de 21 anos poderiam votar. E elaboraram uma nova Constituição, que mudava o poder do executivo para um poder diretório, composto de 5 diretores e 8 ministros. Essa nova Constituição, que atendia os interesses dos girondinos, ela ficou sendo conhecida a Constituição de lema Liberdade, Igualdade e Propriedade, enquanto que a anterior, que atendia os anseios dos girondinos, dos trabalhadores, ela tinha o lema de igualdade, liberdade e fraternidade. E essa medida de instituir o diretório e dividir o poder o poder executivo em si, ela se dava por conta do governo tirano de Robespierre. Assim, não ficaria o poder concentrado na mão de uma só pessoa. As campanhas de conquista. O governo do Diretório enfrentou revoltas dos jacobinos, que teve seus direitos suprimidos na nova Constituição, e dos monarquistas, que eram contra a República, pois a sensação que se tinha é que com a instauração dela no governo de Robespierre, a coisa ficou pior ainda do que era no período da monarquia. Daí os monarquistas viram uma oportunidade de voltar ao poder. Todas essas revoltas elas foram contidas pelo exército francês. Como o exército tinha sido fortalecido após os investimentos dos girondinos para combater a força contra-revolucionária, não teve dificuldade em conter essas revoltas. Neste momento, o governo também passa a estimular a conquista de novas terras para ampliar os limites territoriais da França, conquistando territórios que fazem parte das atuais Holanda, Suíça e Itália. Nesse contexto, cabe mencionar o general de maior destaque nessas invasões, Napoleão Bonaparte. Ele foi encarregado de comandar o recém-formado Exército do Oriente, que partiu para o Egito com o objetivo de criar obstáculos aos negócios britânicos no Mediterrâneo. O calendário revolucionário francês. Após a proclamação da República na França, a maneira de contar o tempo mudou. Os revolucionários implantaram o novo calendário, que durou até 1806, quando Napoleão restabeleceu o calendário gregoriano. Esse calendário ele era dividido em 12 meses com 30 dias cada. Só que um mês era composto por 3 semanas de 10 dias. Ou seja, ao invés de se ter 4 fins de semana, haveria apenas 3. Os meses receberam o nome de condições climáticas e situações agrícolas do período, como por exemplo, no período do outono, tínhamos o mês do vendemiário, brumário, frimário. Já no inverno, os meses eram nevoso, pluvioso, ventoso. Na primavera, os meses eram germinal, floreal, prairial. No verão, messidor, termidor, frutidor. É interessante também saber que
Quando o calendário revolucionário francês começou a vigorar, o modo de contar as horas também foi mudado. Os dias passaram a ter 10 horas. Cada hora durava 100 minutos e cada minuto passou a ter 100 segundos. Páginas 86 e 87. Na página 86, o tema História em Construção, com o título As Revoluções Burguesas. Vocês vão fazer a leitura desse texto e responder a letra A e letra B que fica lá no finalzinho do texto. Ok? Passaremos para a página 87, a ascensão de Napoleão. Antes de falar de Napoleão, temos que entender o contexto. Que a França vinha de 10 anos de revolução e vários golpes, como o golpe que deu origem à República e colocou os girondinos no poder, ou seja, a alta burguesia, que mais tarde recebeu o golpe dos jacobinos, que implantou o regime de terror através de Robespierre, e sofreu o golpe novamente dos girondinos, implantando o regime do diretório, mas nem assim, durante todo esse tempo, conseguiu chegar à estabilidade econômica e social. A França ainda apresentava grandes problemas políticos, interna e externamente. Então, a alta burguesia vê a oportunidade de colocar no poder um militar prestigiado e popular, para quem sabe assim alcançar a tão desejada estabilidade e ordem social que precisava a França. E a medida utilizada foi um novo golpe, que instaurou o regime agora de consulado. No dia 9 de novembro de 1799, o chamado 18 Brumário do calendário revolucionário. O novo regime seria dirigido por 3 membros, os cônsules, e presidido por Napoleão, o primeiro cônsul. Em 802, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício e, em 804, por conta do grande prestígio e poder que havia adquirido, autoproclamou-se imperador da França. Vamos conhecer agora a política interna de Napoleão. Napoleão tomou várias medidas, entre elas a de governar de forma centralizada. Toda decisão tomada pelo governo tinha que ter o aval dele. Além disso, ele conseguiu promover a recuperação econômica, reorganizou a arrecadação de impostos e investiu em obras públicas que gerou emprego para quem estava desempregado, criou o Banco da França e estabeleceu o franco como a moeda nacional. Essa medida ajudou também as indústrias e os comerciantes, que passaram a ter uma fonte de financiamento. Além de tudo isso, ele instituiu o ensino público, controlado pelo Estado, para formar funcionários eficientes e oficiais militares fiéis ao imperador. Napoleão promoveu a aproximação com o clero, mas ainda assim manteve o confisco dos bens da igreja, prometendo não interferir nos cultos católicos. Páginas 88 e 89. A política externa foi de enfrentamento e conquistas. Ele venceu os austríacos, os prussianos em várias batalhas, mas nunca conseguiu derrotar a frota naval inglesa, perdendo a Batalha de Trafalgar. Como a Inglaterra era praticamente invencível pelo mar, devido à sua vasta frota naval, e Napoleão tinha o maior exército e dominava a guerra no solo, ele adotou a estratégia de enfraquecer a Inglaterra
sua maior rival, criando o bloqueio continental. O bloqueio continental e suas consequências. O bloqueio continental foi uma medida que proibia qualquer tipo de comércio entre os estados europeus e a Inglaterra, sob a ameaça de invadir quem não cumprisse a determinação feita por Napoleão. Embora o bloqueio fosse feito com êxito, o resultado não foi o esperado por ele, uma vez que havia o bloqueio por terra feito por Napoleão. A Inglaterra acabou bloqueando os mares, impedindo assim que as nações tivessem ligações comerciais com suas colônias. Logo, a Inglaterra compensou a sua perca econômica do bloqueio continental, fazendo negócios lucrativos com o mercado da América Espanhola e Portuguesa. A queda do Império Napoleônico. A extensão territorial e o uso de parentes para governar os países conquistados causou uma grande insatisfação, dificultando o controle do Império Francês. Em 1813, sem recursos para controlar as insatisfações e lutar em tantas frentes, Napoleão sofre uma grande derrota na campanha da Rússia. O exército de Napoleão foi se enfraquecendo e em 1814 a França acabou sendo invadida. Napoleão renuncia e é exilado na ilha de Elba. Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado pelos revolucionários, assume o trono francês. Meses depois, Napoleão foge da ilha de Elba e consegue reassumir o poder, iniciando o governo dos 100 dias. Porém, as forças aliadas se unem e novamente derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo. Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821. Deixarei vocês com a leitura desses dois tópicos, na qual irei passar uma atividade a respeito, que é muito importante, e seguiremos para as páginas 90 e 91. O impacto da Revolução Francesa. Bem, pessoal, esse texto é interessantíssimo. Vocês vão fazer a leitura, que lá no finalzinho tem uma atividade que vocês vão responder, ok? Mas antes, eu vou falar do que se trata. Por exemplo, o impacto da Revolução Francesa provocou muitas mudanças na vida das pessoas. Por exemplo, surgiu o Instituto da Igualdade Jurídica. O que seria essa igualdade jurídica? Era que todo mundo seria tratado igualmente perante a lei. Além de que também surge a ideia de cidadania, onde eles lutaram pela obrigatoriedade do ensino público e gratuito, bem como também a ideia de assistência social, onde a população passou a ter assistência médica gratuita para crianças, idosos e enfermos. Bem, pessoal, já estamos encerrando nossa aula. Eu vou deixar aqui com vocês duas dicas de filmes e uma atividade. As dicas são o filme Napoleão e Mestre dos Mares. Vale a pena conferir e nossa atividade vai aí essa pesquisa, ok? Estamos encerrando nossa aula. Bons estudos e até a próxima.